Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula aqui, professor Lucas Gerolamo, e hoje iremos falar sobre prefixos numéricos. Pessoal, prefixos numéricos. O que são prefixos numéricos? Prefixos numéricos, eles são aplicados aí junto às unidades de medida, tá? Prefixos numéricos, eles estão aí presentes no nosso dia a dia, tá? Sempre é aplicado junto às unidades de medida, só que para a gente entender o que é um prefixo numérico, é importante a gente saber o que é uma unidade de medida, né? A unidade de medida é uma medida que nós utilizamos aí para grandezas físicas, para referenciar valores de grandezas físicas. Como assim? Por exemplo, a distância. Se caso eu queira aí, executar uma ferição de uma determinada distância, será necessário que eu utilize alguma unidade de medida. Qual a unidade de medida que nós utilizamos? É o metro, né? A gente pode medir a distância aí, ou a sua altura, no caso, utilizando a unidade de medida metro. Também existem outras outras unidades de medida, por exemplo, como o litro, unidade de medida do volume, certo? É o litro. Assim como agora na nossa área, trazendo aqui para o nosso lado, nós temos aí tensão elétrica, que tem a sua unidade de medida o volt, corrente elétrica, unidade de medida o ampere, e assim por diante, tá bom, meus amigos? Então, a unidade de medida aí, ela está aí para isso, e os prefixos numéricos serão aplicados junto às unidades de medida. Por exemplo, a gente já usa isso aí no nosso dia a dia. Quando a gente está se referenciando uma grande distância, por exemplo, de uma cidade para outra, a gente utiliza aí um exemplo aqui que a cidade de um ponto A para o ponto B é 28 quilômetros. Quilômetro, né? Quilômetros, né? Quilômetro. Ou seja, eu estou aplicando o prefixo quilo na unidade de medida metro, né? Então 28 quilômetros é muito melhor eu utilizar aí, muito mais palpável eu utilizar 28 quilômetros do que eu utilizar 28.000 metros, não é verdade? Então o prefixo numérico ele está aí para a gente simplificar, deixar abreviado um valor aplicado em uma unidade de medida. No exemplo que eu dei, a gente aplicou na unidade de medida metro. Tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer os prefixos numéricos? Olha a tabela aí, ó. Nós temos aí os prefixos múltiplos, que são quilo, mega, giga, tera. Pessoal, quilo representado com a letra K maiúsculo, mega com a letra M maiúscula, G maiúsculo é o giga, T maiúsculo é o tera. Quilo, mega, giga, tera são os prefixos múltiplos, a gente chama de múltiplos, tá bom? Quilo, mega, giga, tera. Prefixos submúltiplos. A gente vai descer a nossa tabela aqui, que são o quê? O mili, é o micro, é o nano, é o pico. Mili, micro, nano, pico. Então vocês observam aqui as representações. E no meio da nossa tabela é a unidade de medida. Então eu coloquei como exemplo aqui o V do volt, o A do ampere. Olha aqui a ferradura do cavalo, o ômega do ohms, né? Resistência elétrica, o W do watt, tá bom? Porque nós iremos trabalhar aí com as grandezas elétricas, não é verdade? Tá bom, gente? Então, ó, é muito importante aí, nessa primeira etapa, nós decorarmos aí os prefixos quilo, mega, giga, tera, mili, micro, nano, pico, tá bom? E aqui, ó, a última coluna, a gente observa o fator multiplicador de cada prefixo. E a gente vai utilizar eles agora, aqui na frente, aqui, ó. Para quê? Para a gente realizar aí, ó, a conversão dos prefixos, tá bom? Então, ó, vamos realizar. É muito importante também, além de conhecer dos prefixos, a gente conseguir converter esses prefixos, tá bom? Muito importante aí que assim, além de converter também fazer uma interpretação correta deles, né? Então vamos para esse exemplo aqui que eu coloquei para vocês, ó. Então, ó, para uma conversão de valores aí, ó, eu vou utilizar o seguinte. Eu estou utilizando o primeiro método aqui com vocês, que é usando o fator multiplicador, tá? Então a gente vai realizar essa conversão fazendo uso do fator multiplicador. Quem é o fator multiplicador? Olha eles aqui, ó. Aqui na nossa tabela, ó, os fatores multiplicador. Para cada prefixo, um fator multiplicador. Ok, legal. Então vamos lá, ó. O exemplo. Eu tenho aqui uma tensão de 28 kV, tá? Eu tenho essa tensão aí, tá expressa aí, ó. 28 kV.
eu quero converter, eu quero saber aí quanto que vale 28 kV na sua própria unidade de medida, no volt. Eu quero converter o kilovolt para volt. Como é que eu faço? Pessoal, quando eu tenho um valor que já está atribuído o prefixo numérico, é o nosso caso aqui, ó, é o quilo, já está atribuído algum prefixo, a gente só quer converter para a unidade de medida. O que eu faço? Eu pego aquele fator multiplicador e multiplico. Simples assim, né? Então, ó, 28 vezes 10 ao cubo é igual a 28.000. Ou seja, 28 kV é igual a 28.000 volts. Certo? Bacana? Legal? Olha só, por quê? Porque o quilo, o fator multiplicador do quilo, se a gente observar aqui na tabela, olha lá, ó, quilo é o 10 ao cubo. Por isso que eu multipliquei por 10 ao cubo, ou por 1000, tá? Então eu coloquei aqui os dois valores, a notação científica e o valor numérico aqui, para vocês aí escolherem a melhor opção, tá bom? Mas o importante é, eu tenho um valor, tá atribuído o prefixo, vai lá olhar qual é o fator multiplicador desse prefixo, multiplica, após a multiplicação você vai trazer o seu valor para a unidade de medida, no nosso caso aqui é o volt, tá bom? Agora, professor, se for o caso contrário, eu tenho um valor que está na unidade de medida, olha lá, ó, 0,02 ampere, e eu quero converter ele para algum prefixo agora. No caso aqui, eu escolhi o miliampere. O que eu faço? Pessoal, se para eu converter do prefixo para a unidade de medida eu multiplico, então para eu converter da unidade de medida para o prefixo, eu divido, tá bom? Por quem? Pelo fator multiplicador correspondente ao prefixo que você quer converter. Ok? Então, por exemplo, 0,02 ampere, eu quero converter para miliampere. Eu vou observar minha tabela, mili, olha o mili aqui, ó, mili 10 a menos 3, olha só. Beleza, legal. Então, eu vou pegar 0,02 dividido por 10 a menos 3, que será igual a 20. Ou seja, 0,02 ampere é igual a 20 miliampere. Tá bom? Bacana? Legal? Então, vamos lá. Vamos continuar, então. Professor, ó, eu tenho dificuldade com cálculo, me oferece uma outra alternativa. É agora, meu amigo. Vamos lá, então. A segunda alternativa que eu ofereço aí para vocês para conversão é o quê? Percorrer a vírgula entre as casas decimais, tá? Como assim? Então é o seguinte, ó. Todo número tem vírgula, tá, gente? É importante a gente ressaltar isso. Todos os números têm vírgula. Por exemplo, 0,2. Pô, a vírgula tá bem clara, tá entre o número 0 e o número 2. Agora, por exemplo, o número 2 tem vírgula? Só falei 2. Tem vírgula? É claro que tem. Todo número tem vírgula. Então, ó, o número 2, a vírgula do número 2 vai estar sempre lá no final do número, tá? Por exemplo, olha o meu 5.000 aqui, ó. 5.000. Onde que está a vírgula do 5.000? Ó, aqui no final. Sempre está no final. Tá com dúvida? Tá com dúvida? Pera aí, então. Pega aí um papel, uma caneta, pega o número 2 que eu usei de exemplo, e aí você vai colocar a vírgula do 2. Aí você não vai lembrar. Então você vai fazer o seguinte: você escreve igual você vai assinar lá o cheque lá. Você vai escrever o número 2, R$2. Na hora de você preencher os R$2 lá no cheque, você vai colocar o quê? 2,00. 2,00, né? Por que a gente geralmente não usa o vírgula 00? Porque é 00, não interessa muito pra gente. Mas quando a gente fala de dinheiro, é importante a gente deixar bem claro esse valor, tá? Então, por exemplo, esse 5.000 que eu tenho aqui, se eu colocar 5.000,00, é igual a 5.000. É a mesma coisa, tá bom, gente? Então, todo número tem vírgula, beleza? Legal. Agora, ó, já que eu sei que todos os números têm vírgula, como que eu uso esse método de percorrer as vírgulas entre as casas decimais? Que esse é o método que eu estou apresentando para vocês, tá? Como é que eu faço, então? Pessoal, primeiro eu tenho que saber o seguinte: você vai percorrer as vírgulas entre as casas decimais sempre em 3 em 3 casas, tá? Sempre em 3 em 3 casas. E aí, você vai ter a opção de correr as vírgulas para a esquerda ou para a direita, mas sempre 3 em 3 casas decimais. Quer ver? Não entendeu? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu tenho 5.000 microampere. 5.000 microampere. Legal. Eu quero converter ele para o ampere, tá? Eu quero saber quanto que vale 5.000 microampere em ampere, tá? Pela unidade de medida. Então, ó, pessoal,
toda vez que você... note o seguinte, ó, eu estou no micro e eu quero ir para a unidade de medida ampere. Vamos lá para a tabela, só para a gente dar uma olhadinha. Ó. Então, estou aqui no micro, eu quero subir aqui para a unidade de medida. Eu estou aqui, ó, ok? Então, o que acontece? Eu estou subindo as linhas da minha tabela. Toda vez que eu for subir as linhas da minha tabela, sabe o que eu vou fazer? Olha só, aqui está escrito aqui, ó. Eu vou percorrer aqui, ó, só um minutinho. Olha só, toda vez que eu subir, eu vou percorrer para a esquerda, tá? Toda vez que eu subir, eu vou percorrer para a esquerda. Percorrer quem? A vírgula. A vírgula. Sempre 3 em 3 casas decimais. Para cada linha, tá? Pera aí, professor, não entendi. Vamos resolver então essa questão, bichão? Olha só, eu tenho aqui então 5.000 microampere, quero ir para ampere. Ou seja, você percebeu lá que do micro você vai subir para o mili, depois você vai chegar no ampere. Ou seja, você percorreu duas linhas. Se você percorreu duas linhas e para cada linha são 3 casas que eu vou correr a minha vírgula para a esquerda, então já que são duas linhas, são 6 casas que eu vou percorrer, tá? Então essa minha vírgula que está aqui, ó, ela vai percorrer 6 casas para a esquerda, tá? Fazendo isso, eu vou chegar no número 0,005. Ou seja, 5.000 microampere é igual a 0,005 ampere. Tá bom? Quer ver? Ó? Vamos fazer o contrário? Vamos descer a tabela? Então, olha só. Percorre-se para a direita cada linha da tabela de prefixo que for descer, tá? Então, para cada linha que você for descer, você vai correr para a direita. Quantas casas? Sempre 3 para cada linha, tá bom? Então, olha só, eu tenho 0,1 mega ohm. Eu quero converter para quilo ohm. Então, ó, do mega para o quilo. Do mega para o quilo, eu vou descer a minha tabela. E eu vou descer quantas linhas? Somente uma linha, tá? Confira lá na sua tabela, você vai perceber que a gente vai descer somente uma linha. Se eu desci uma linha, são 3 casas. Se eu descesse 2, eram 6. Se eu descesse 3, eram 9, tá? Assim por diante. Então vamos lá, ó. Já que eu desci só uma, eu vou ter que correr 3 casas. E já que eu desci, eu vou para a direita, tá? Então, ó, eu tenho 0,1 mega ohm. Então, 0,1. Desci apenas uma linha, então 3 casas para a direita. Minha vírgula que está aqui, ela vai correr para a direita, e aí ela vai correr uma casa, 2 casas, 3 casas, e esse número 0,1 vai se transformar no número 100. E aí a gente conclui que o quê? 0,1 mega ohm é igual a 100 kilo ohm. Tá bom, gente? Pessoal, isso aqui é uma explicação. Eu recomendo que você pratique, busquem os exercícios, pratiquem. Tá bom? E aí eu vou explicar mais um método, tá? Pô, às vezes você fala, professor, eu não sou bom de cálculo, essa coisa de vírgula também não é para mim, então vamos para mais um método que é a régua de prefixo, tá? Esse aqui é o último método que eu vou apresentar para vocês, a régua de prefixo. Como é que funciona essa régua de prefixo? Notem essa régua aqui, ó, no centro dela é a unidade de medida, para a esquerda é quilo, mega, giga, tera. Se eu for descer para a direita, mili, micro, nano, pico, certo? Então, ó, como que eu uso essa régua? Pessoal, essa régua eu não preciso fazer conta, não preciso fazer nada. Eu preciso apenas preencher essa régua, tá bom? Quer ver? Vamos usar um exemplo para utilizar essa régua. Eu vou pegar o nosso primeiro exemplo aqui, os 28 kV para volt, tá bom? Vamos lá? Então, ó, só um minutinho. Pronto, legal. Olha só. Ih, o computador não está me ajudando aqui, gente. Só um minutinho. Legal. Bom demais. Olha só. Eu tenho aqui, então, ó, a régua, tá? Nossa régua está aqui, do jeito que nós vimos. E aí o nosso exemplo é o caso de 28 kV que eu quero converter para volt. Eu sei que vai dar os 28.000 volts, mas vamos usar esse método para ver se fica mais fácil. Tá? Pessoal, primeiro você tem que aprender a desenhar essa régua.
Como que eu vou aprender isso? Você vai pegar uma folha em branco, você vai desenhar uma linha vertical ou vai usar a própria linha aí da sua folha que você estiver usando, caso tenha pauta aí, tá bom? E aí como é que você vai fazer, tá? Você vai fazer o seguinte, ó. Você sempre vai desenhar, ó, uma linhazinha pequena, outra linhazinha pequena e a terceira linha uma maior, certo? Ó, quer ver, ó? Barrinha, barrinha, barrona. Barrinha, barrinha, barrona. Barrinha, barrinha, barrona. Ou 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá? Então, sempre vai seguir esse método. Você desenhou as linhas, basta você colocar em cima das linhas a sequência correta entre os prefixos e unidade de medida. Tá ok? Então vai ficar mais ou menos assim. Necessariamente eu preciso desenhar essa régua inteira? Não, não. Por exemplo, ó, vamos usar aqui o exemplo nosso. Então, ó, eu tenho lá, ó, tá aqui, ó, 28 kV. Então, ó, eu estou no quilo, Então, é 28, eu tenho que desenhar, escrever aqui na minha régua no quilo, ó. Então, 28. Coloquei aí, ó, 28 kg. Pessoal, cada barrona maior dessa representa uma vírgula. Cada barrona dessa representa uma vírgula. Então, ó, eu tenho 28 kg. Legal, ó, certo? Todo número não tem vírgula, então a vírgula do quilo... Desculpe, a vírgula do 28 está no finalzinho. Ela aqui, ó, desenhei ela aqui. Perfeito? Legal. Agora deixa eu ver, eu já sei onde eu estou. Quero saber agora para onde eu quero ir, para onde eu quero converter. E eu quero converter para o volt, certo? Então, ó, ou seja, eu quero converter para unidade de medida. Eu vou até mudar aqui, eu vou escrever volt, ó. Quero converter para o volt. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar de olhar a vírgula do quilo e eu vou passar a observar a vírgula do volt. E aí você vai ver que esse espaço ficou em branco até chegar no volt. O número que representa nada é o zero. 0, 0, 0. Olha só. Você lê o valor que ficou aqui, ó lá. 28.000 volt. Será que bateu aqui, ó? Claro que bateu, ó. 28.000 volts. Vamos para mais um exemplo? Olha só. Próximo exemplo que eu tenho aqui, ó. 0,02 ampere. Quero converter para miliampere. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar esse 0,02 ampere lá na minha régua. Vamos lá, então? Olha só a minha régua aqui, ó. Minha unidade de medida mudou, agora é ampere, tá? Legal, coloquei aqui ampere. Deixa eu apagar os dados. Beleza, legal. Eu esqueci... Ah, aqui lembrei. 0,02. Então, 0, a vírgula já está aqui embaixo. 0,2. Não é isso aí o valor que a gente tem lá, ó? 0,02 ampere? Sim! Bom demais! Agora, ó, quero converter para miliampere. Pera aí então, bicho. Apaga essa vírgula do ampere. Coloca a vírgula no mili. Acabou! Pô, ficou em branco? 0. O que sobrou aqui para mim, ó? 20 miliampere. 20 miliampere. Sem fazer conta. Maravilha, né? Vamos pro próximo aqui já? Aproveitar o embalo. Olha lá, ó. Próximo exemplo aqui que eu tenho, ó. 5.000 microampere para ampere. Eu tô no micro, hein? 5.000 micro. Vamos lá no micro? Deixa eu apagar os dados. Ó, primeiro o M minúsculo é mili, o próximo é micro, tá? Observa lá a tabela. Então, ó, eu vou observar a vírgula do micro, porque eu tô no micro, e aí eu tenho 5.000 micro. Então, ó, 5.000 é isso aqui, né, ó? É ou não é, ó? Eu não posso colocar aqui pra frente, senão vai ser 0, alguma coisa, ó. Aqui é 5.000 micro. 5.000 micro, beleza. Quero converter os 5.000 micro para quê? Para ampere? Pronto, para de olhar a vírgula do micro. Olha a vírgula do ampere, da sua unidade de medida. Pô, ficou em branco, professor. Completa com 0. O que sobrou aqui para mim? 0,005 ampere. 0,005 ampere. Você entende? Você viu que maravilha? Pessoal, então, ó, apresento para vocês aí essas 3 estratégias. Primeira estratégia de conversão aqui é usando o fator multiplicador. Segunda estratégia que nós vimos
percorrer a vírgula, 3 casas para a direita ou para a esquerda, para cada prefixo que você percorrer. E o último método aqui, sem fazer conta, é só preencher, é fazer sua régua de prefixo, tá bom? Então, ó, notem que, por exemplo, para eu realizar essa conversão com a régua, eu só usei essa parte aqui da régua. Então, quando você for desenhar lá na sua folha, você não precisa desenhar essa régua inteira. Essa parte aqui já vai te atender. Agora, o que é importante, meus amigos, é você decorar os prefixos, tá? Mili, micro, nano, pico, quilo, mega, giga, tera. Beleza? Legal? Pessoal, por hoje é isso daí. Eu espero aí ter agregado em alguma coisa. Se você ficou com dúvida, se você tem sugestões, faz aí um comentário para mim, por favor. Se você gostou, dá um curtir, ajuda o professor, se inscreva no meu canal. Tá bom, meus amigos? Vou aguardar vocês para a próxima aula. Um forte abraço!